Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente conhece Cataleya ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleya acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleya vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleya ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleya vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleya não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleya para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleya passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleya. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleya já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleya leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção.
O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo, é um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta. Ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia,
sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto, mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa. Ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleia ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleia acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleia vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleia ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleia vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleia não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleia para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleia passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada.
Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Catareia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo. É um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta. Ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo.
No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto. Mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa. Ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleia ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleia acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleia vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleia ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleia vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleia não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleia para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleia passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante.
Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo. É um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta, ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás.
em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleya desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleya conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto. Mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleya não sabe ser outra pessoa. Ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleya ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleya acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleya vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleya ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleya vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleya não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleya para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleya passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência.
Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo. É um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco. A proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta. Ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo.
O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto. Mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa, ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleia ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleia acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleia vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleia ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleia vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleia não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo.
A fuga de Cataleia para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleia passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo, é um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta,
Ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto. Mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa, ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleia ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleia acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleia vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleia ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime, algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleia vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante.
Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleia não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleia para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleia passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo, é um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela, mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama.
É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta. Ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto. Mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa. Ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. A gente conhece Cataleia ainda criança, vivendo em Bogotá, na Colômbia, cercada por um ambiente que mistura carinho familiar com o perigo constante do mundo do crime. Ela não é uma menina comum. Dá para perceber no olhar, na postura e até na forma como observa tudo ao redor. É como se, mesmo sem entender completamente, ela já soubesse que o mundo não é um lugar seguro. E não demora nada para esse pressentimento se confirmar da forma mais brutal possível. Quando seus pais são assassinados por ordem de um chefão do narcotráfico, a infância de Cataleia acaba ali. Sem aviso, sem chance de despedida, sem espaço para luto. O que sobra é trauma, medo e uma promessa silenciosa de vingança. Diferente de muitos filmes do gênero, aqui a protagonista não cresce apenas com raiva, ela cresce com um plano. Anos depois, já adulta, Cataleia vive nos Estados Unidos, levando uma vida dupla. Para o mundo, ela é apenas uma jovem aparentemente comum. Mas por trás dessa fachada, existe uma assassina treinada, extremamente eficiente, que usa cada missão como um passo a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo: eliminar todos os responsáveis pela morte de seus pais. De um lado, a mulher que tenta, ainda que de forma desajeitada, se conectar com outras pessoas, ter um relacionamento, sentir algo além do vazio. Do outro, a máquina de vingança que não hesita, não treme e não perdoa. Essa mistura é o que dá força à personagem e faz com que o público se conecte com ela, mesmo sabendo que suas ações são violentas. A história começa em Bogotá, onde Cataleia ainda é uma criança, vivendo com os pais em um ambiente simples, mas cheio de afeto. Existe tensão no ar, mas nada prepara o espectador para o que está prestes a acontecer. Seus pais estão tentando sair do mundo do crime.
algo que nesse universo raramente termina bem. Quando os homens do cartel chegam, não há negociação, não há misericórdia. A execução é rápida, brutal e feita diante dos olhos da menina. Esse momento define tudo, não só o rumo da história, mas quem Cataleia vai se tornar. Mesmo em meio ao caos, a garota demonstra uma frieza impressionante. Ela foge, corre pelas ruas da cidade e, ainda criança, precisa usar inteligência, instinto e coragem para sobreviver. É aqui que o filme deixa claro: Cataleia não é uma vítima passiva. O trauma não a paralisa, ele a transforma. Antes de morrer, seu pai lhe dá uma pista, uma última esperança: procurar o tio Emílio, em Chicago. Esse detalhe muda tudo. A fuga de Cataleia para os Estados Unidos não é apenas física, é o início de uma nova vida construída em cima da dor e do treinamento. Ao chegar em Chicago, Cataleia passa a viver com o tio, que também faz parte do mundo do crime. Diferente dos pais, Emílio não tenta protegê-la da realidade, ele a prepara para ela. Treinamento físico, combate, armas, estratégia, tudo é feito de forma rígida e sem espaço para fragilidade. Não há tempo para ser criança. Cada dia é uma lição de sobrevivência. Mas o mais importante acontece dentro da cabeça de Cataleia. Mesmo jovem, ela já sabe exatamente o que quer. Ela escreve os nomes dos responsáveis pela morte dos pais, ela observa, ela espera. Cada treino, cada missão futura, tudo tem um único objetivo final: vingança. Anos se passam e aquela menina assustada que correu pelas ruas de Bogotá agora é apenas uma lembrança distante. Na segunda parte do filme, conhecemos Cataleia já adulta, vivendo em Chicago, carregando no corpo e na mente tudo aquilo que foi construído desde a infância. Ela cresceu, mas não seguiu em frente. Ela apenas aprendeu a esconder melhor quem realmente é. Por fora, Cataleia leva uma vida aparentemente comum. Mora sozinha, trabalha como assassina de aluguel para o tio Emílio e tenta da forma mais desajeitada possível se encaixar no mundo normal. Mas tudo isso é fachada. Cada missão que ela aceita não é apenas por dinheiro ou obediência ao tio Emílio, é um degrau a mais em direção ao seu verdadeiro objetivo. Ela mata com método. Cada alvo é estudado, seguido, observado por dias ou até semanas. Ela conhece rotinas, pontos fracos, hábitos. Quando age, é rápida, precisa e silenciosa. Não há espaço para erro, não há espaço para emoção. O detalhe mais marcante dessa fase é a assinatura que Cataleia deixa nos corpos ou no local do crime. Para o público, isso pode parecer apenas um detalhe estiloso, mas dentro da história, essa flor não é mais que um símbolo. É um aviso, uma mensagem direta para os homens que destruíram sua família. Ela está viva, está perto e não esqueceu. Esses assassinatos começam a chamar a atenção das autoridades. A polícia percebe um padrão, algo que liga crimes aparentemente isolados. A flor vira um enigma e pouco a pouco o cerco começa a se fechar. Enquanto isso, os antigos membros do cartel, agora espalhados pelo mundo, começam a entender que alguém está caçando, cada um deles, um por um. Paralelamente a essa vida violenta, o filme tenta mostrar o lado humano de Cataleia. Ela se envolve em um relacionamento amoroso, algo raro para alguém que vive escondendo sua verdadeira identidade. Mas mesmo nesse relacionamento, ela nunca está inteira. Ela mente, some, esconde ferimentos, inventa histórias. É impossível para ela se entregar de verdade, porque sua vida é construída sobre segredos. Esse conflito interno é muito importante. Cataleia quer sentir algo além da vingança, mas não sabe como. O trauma é tão profundo que qualquer tentativa de normalidade parece falsa, quase uma encenação. O amor vira risco, a proximidade vira fraqueza, e para alguém que vive em guerra, fraqueza não é uma opção. Enquanto isso, o tio Emílio começa a perceber que Cataleia está indo longe demais. Ao deixar sua marca nos assassinatos, ela quebra uma regra básica do submundo: invisibilidade. Ele tenta alertá-la, pede cautela, mas Cataleia não escuta. Para ela, não importa ser descoberta, caçada ou morta. O que importa é terminar o que começou quando ainda era criança. Essa obsessão começa a cobrar seu preço. A polícia se aproxima, os inimigos ficam mais atentos e o perigo deixa de ser algo distante. Pela primeira vez, a vingança de Cataleia não ameaça apenas a vida dela,
mas também das poucas pessoas que ainda estão ao seu redor. Os antigos chefes do narcotráfico, agora escondidos e protegidos por esquemas internacionais, decidem reagir. Em vez de esperar pela próxima vítima, eles resolvem caçar Cataleia. E fazem isso do jeito mais cruel possível, indo atrás das pessoas que ela ama. É o erro clássico e fatal. Quando atacam o tio Emílio e seus homens, o filme deixa claro que não existe mais retorno. O mundo de Cataleia, que já era frágil, é destruído de vez. As poucas âncoras que ainda a ligavam a alguma forma de família são arrancadas sem piedade. Esse momento não gera apenas tristeza ou revolta, ele transforma a vingança em algo pessoal novamente, reacendendo a dor da infância como se tudo tivesse acabado de acontecer. Cataleia, agora completamente sozinha, entra em modo de sobrevivência total. Não existe mais cautela, não existe mais estratégia a longo prazo. O plano muda. Se antes ela eliminava os inimigos um por um, agora o objetivo é acabar com todos de uma vez. Não importa o risco, não importa o custo. O confronto final acontece quando Cataleia chega até o homem responsável por ter ordenado a morte de seus pais. É aqui que o filme poderia facilmente cair no clichê de discursos longos ou arrependimentos tardios. Mas não, o acerto de contas é frio, seco e direto, exatamente como a personagem se tornou ao longo da vida. Não existe redenção, não existe perdão, existe apenas o fim de um ciclo que começou muitos anos atrás, em uma sala simples na Colômbia. Quando o último inimigo cai, não há comemoração, nem sensação de vitória. O que sobra é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Seus pais continuam mortos, sua infância não volta, as pessoas que morreram ao seu redor não serão substituídas. Tudo o que ela conseguiu foi eliminar os responsáveis diretos, mas o custo foi altíssimo. No desfecho, vemos Cataleia desaparecer mais uma vez, assumindo outra identidade, em outro lugar, como sempre fez. A diferença agora é que seu grande objetivo foi concluído, mas isso não significa paz, significa apenas que ela precisa descobrir quem é, sem a vingança guiando cada passo. Cataleia conseguiu tudo o que queria. Ela caçou cada nome da sua lista, enfrentou homens poderosos, atravessou fronteiras, enganou a polícia, sobreviveu a situações impossíveis e, no final, matou quem destruiu sua família. Do ponto de vista da vingança, a missão foi um sucesso absoluto, mas quando a poeira baixa, o que sobra não é alívio, é silêncio, um vazio ainda maior do que antes. Ao longo da história, vemos pequenas tentativas de normalidade, um relacionamento amoroso, uma vida comum, uma rotina que poderia ser diferente, mas nada disso se sustenta, porque o trauma fala mais alto. Cataleia não sabe ser outra pessoa. Ela não aprendeu a sonhar com o futuro, só com vingança, e isso cobra um preço altíssimo. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.